Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre sistema respiratório. Quando a gente fala de sistema respiratório, a primeira coisa que vem em mente é qual é o conceito, o que ele é? O sistema respiratório permite, então, de uma maneira global, a retirada de oxigênio pelo organismo a partir do seu meio ambiente e a eliminação do gás carbônico, fruto da respiração celular, para esse ambiente externo. Então, a função primária que nós vamos observar no sistema respiratório é efetivamente suprir o organismo de oxigênio e eliminar o gás carbônico desse mesmo organismo. Mas como é que isso é feito? Isso vai ser feito graças à presença de estruturas específicas dentro do nosso corpo que vão fazendo a captação daquele ar externo, vão preparar aquele ar externo até que ele chegue numa região onde possa haver essa troca. Então, de uma maneira bem geral, bem esquemática, eu posso fazer duas grandes divisões do sistema respiratório. Primeiro, uma porção de condução, ou seja, eu capto o ar do meio externo e levo até uma região especial, e aí eu vou encontrar a porção de respiração, que é efetivamente um conjunto de estruturas microscópicas que vão fazer essa troca de oxigênio e gás carbônico. Bom, o que é o ponto chave para condução desse ar? Então, são todas as estruturas maiores e que são abordadas na anatomia propriamente dita. Então, nós vamos ver cavidade nasal ou nariz, também a cavidade oral, que permite essa captação de ar, mas ela não faz parte classicamente do sistema respiratório. A comunicação com uma região posterior chamada de faringe, que se continua na laringe, já no nosso pescoço. A laringe se continua na traqueia, se divide em brônquios principais, que vão se dividir muitas e muitas e muitas vezes, até brônquios tão pequenos que recebem o nome de bronquíolos. E esses últimos bronquíolos, que ainda fazem apenas a condução de ar, recebem o nome de bronquíolos terminais, já são estruturas microscópicas, como essas. E desses bronquíolos terminais, aí, a partir desse momento, e isso é objeto específico da histologia, nós vamos encontrar os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos, que vão ter paredes extremamente finas e super irrigadas, então, por capilares sanguíneos, permitindo, então, a comunicação do ar que foi captado e condicionado, limpo, filtrado, aquecido, umidificado, para que ele chegue aqui nas condições ideais para que exista a troca entre sangue e ar. Bom, então vamos falar inicialmente da cavidade nasal, que é a primeira região do nosso sistema respiratório. Qual é a função da cavidade nasal? Basicamente, captar o ar do ambiente externo. O nariz é a estrutura mais externa, é a estrutura que nós vemos associada à cavidade nasal, e a função primária dele é captar o ar. Só que além de captar o ar, a cavidade nasal já tem essas outras funções especiais, que é de filtrar o ar através da presença de pelos próximos das entradas, que são chamadas de narinas, da nossa cavidade nasal. Esses pelos recebem o nome de vibriças, então são aqueles pelinhos que incomodam a gente às vezes fica arrancando eles têm a função de fazer a filtração de estruturas maiores, de coisas maiores. Depois, o muco presente na cavidade nasal também permite a filtração do ar. Além disso, a contato com a mucosa que reveste internamente toda a cavidade nasal permite outras duas ações extremamente importantes para condicionar esse ar, umidificar e aquecer, porque nós estamos com uma temperatura interna entre 36 e 37 graus e o ambiente externo normalmente tem uma temperatura mais baixa. Ele tem que ser igualado. Além disso, nós vamos ver que existe uma região especial da cavidade nasal que é responsável pela olfação. Então, existem nervos olfatórios na cavidade nasal.
E existe também a comunicação com aberturas de ossos que vocês viram, chamados ossos pneumáticos no nosso crânio, que tem então essa abertura, essa cavidade cheia de ar, e essa cavidade na verdade é revestida pela mesma mucosa da cavidade nasal, e essa mucosa se comunica. Então esses seios paranasais se comunicam com a cavidade nasal e drenam então todas as suas secreções para a cavidade nasal. Além disso, nós temos a comunicação dos globos oculares, das cavidades oculares, com a cavidade nasal através de ductos. São chamados ductos nasolacrimais ou lacrimonasais, dependendo do livro que vocês olharem. E o que se faz com essa secreção e essa lágrima que continuamente chegam na nossa cavidade nasal? Ou ela sai pela abertura anterior, pela abertura externa da cavidade nasal, pelas narinas, então a gente assoa o nariz, ou a gente faz com que, ou essa secreção segue para a abertura posterior, para a faringe, e nós vamos acabar normalmente engolindo essa secreção. Isso é um processo natural do nosso corpo. Bom, como é que essas aberturas, então esse nariz externo é estruturado? Ele é estruturado basicamente a partir de ossos e cartilagens. Então, nós temos os ossos nasais, que são aqueles pequenos ossos que formam essa porção mais superior do nosso nariz, entre as cavidades oculares, e que formam então a raiz do nariz, essa porção mais superior. O nariz ele se continua no dorso do nariz, chegando até a ponta do nariz, que é o ápice. Eu vejo que o dorso e a ponta podem ser movidos, isso vocês podem experimentar em casa, na frente do espelho. Por que isso acontece? Porque essa porção do dorso e do ápice do nariz são estruturados não por ossos, mas por cartilagens, que embora sejam móveis, elas têm uma rigidez suficiente para garantir uma abertura constante dessa cavidade nasal. Abertura para baixo, para que não entre facilmente sujeiras maiores, e essas aberturas nós vamos chamar de narinas. Então, essas narinas são mantidas abertas graças a uma estrutura específica de uma dessas cartilagens, que a gente chama de cartilagem alar maior, em forma de C, e depois o dorso do nariz vai ser mantido graças a duas placas laterais da cartilagem septal. Então, nós temos uma cartilagem no meio e duas cartilagens, uma de cada lado, garantindo, então, a separação, a manutenção desse dorso aqui aberto. Essa região onde as narinas se abrem, a gente vai chamar de base do nariz. E ela está apoiada nos ossos maxilares. Se eu olho agora na frente de um espelho ou através de uma abertura maior, usando um espéculo nasal, que é um instrumento que muitas vezes os otorrinolaringologistas usam para observar a cavidade nasal, eu consigo ver que lá para dentro tem umas projeções, né, laterais para mediais dentro da cavidade nasal. E eu vejo também um pouquinho do septo nasal. Se eu olhar só o crânio, só a estrutura óssea, eu vou ver que também existe a manutenção dessa abertura dessa cavidade nasal através dos ossos maxilares e nasais, e essa abertura vai ser chamada de abertura piriforme. Mas o que chama atenção é que essa abertura é cortada ao meio por um septo, que não é normalmente perfeito, que nem esse daqui mostrado nessa imagem. Normalmente ele desvia para a esquerda ou para a direita, e nós vemos também estruturas ósseas se projetando para dentro da cavidade nasal, e que correspondem a essas aqui. A gente já vai falar delas. Bom, se eu olho então, se eu faço um corte sagital quase mediano, então um pouquinho para o lado, e tiro a metade esquerda, eu vejo o septo nasal e por trás dele a cavidade nasal direita. Vejo a abertura anterior, que é a narina, e vejo essa abertura posterior que comunica com a faringe, que eu vou chamar de coana ou coano, vai depender muito do livro que vocês olharem.
nós vemos o septo nasal aqui revestido pela mucosa e se eu tirar a mucosa, eu vou ver o quê? Que parte desse septo nasal, como eu já comentei, é formado por cartilagem, pela cartilagem septal, e uma outra parte do septo nasal vai ser formada por dois ossos. Um osso da base do nosso crânio, que é chamado de osso etimoide. Se vocês quiserem, um dia a gente pode fazer uma aula só sobre ele, porque ele é um osso cheio de funções e cheio de características. E o osso chamado de osso vômer, é um osso pequenininho que vai apoiar no palato duro ou no céu da boca, como a gente conhece de maneira popular, e que se apoia, então, e se articula com o osso etimoide, com essa lâmina do osso etimoide e com a própria cartilagem septal. Bom, se eu remover o septo nasal e olhar agora para aquela cavidade nasal direita, eu vejo que após a abertura eu encontro, na verdade, não duas, mas três projeções de lateral para medial, só que são projeções, duas grandes e uma bem pequenininha aqui em cima, que ela fica tão atrás e tão escondidinha que a gente não enxerga quando olha abrindo a narina. A gente só consegue, no máximo, enxergar essas duas. E que estruturas são essas? Nós vamos chamar de conchas nasais, inferior, média, superior. Antigamente elas eram chamadas de cornetos, então vocês vão ouvir muitas vezes isso sendo chamado de corneto nasal. É a mesma coisa. A ideia é que essa concha nasal, essas conchas nasais revestidas pela mucosa, aumentam a superfície de contato com o ar. E isso facilita o contato com o ar, a filtração, o aquecimento e a umidificação desse ar. Então, nós temos uma função extremamente grande revelada, executada por essas conchas nasais. Se eu olhar nesse esquema aqui, que mostra de uma maneira simples e numa projeção apenas considerando a cavidade nasal, se eu tivesse apenas a cavidade nasal separada pelo septo, sem as conchas nasais, eu teria um grande bloco de ar passando constantemente e com pouco contato com as paredes. Agora, colocando as três conchas em cada parte esquerda e direita, eu passo a obrigar o ar a passar ou por baixo ou por cima dessas conchas nasais. Isso faz com que eu tenha uma superfície de contato muito maior. Para a passagem do ar, a maior parte dele vai passar pelas duas conchas nasais, a inferior e a média, e uma parte menor do ar vai passar junto dessa concha nasal superior, que está mais em cima, numa estrutura mais fechada. E isso é interessante por quê? Porque é ali onde estão os nervos olfatórios. Então, aquele osso etimoide, ele tem um contato íntimo com a base, ele forma a base do crânio, então vocês vão ver depois no sistema nervoso que existe uma primeira projeção de nervos cranianos que é relativa ao bulbo olfatório, que é uma estrutura do sistema, uma projeção do sistema nervoso central que vai emitir vários nervinhos. E esses vários nervinhos são os nervos olfatórios e eles se projetam principalmente na concha nasal superior e um pouquinho, eventualmente, na concha nasal média. Então, nós vamos captar o odor das coisas através desses nervos olfatórios. Como eu comentei com vocês, aqueles ossos do crânio que formam, então, a nossa face, possuem aberturas de ar, são ossos chamados pneumáticos, ossos irregulares e pneumáticos, alguns deles. Então, o osso frontal, que está aqui formando a nossa fronte, é um osso pneumático, apresenta um seio frontal, tanto à esquerda como à direita. O osso maxilar apresenta o maior seio paranasal do nosso corpo, que é o seio maxilar. Aquele osso etimoide, ele apresenta vários seios pequenininhos. Então, porque eles são pequenos, são chamados de células. Não tem nada a ver com a célula que a gente vê na histologia. É simplesmente como se fossem seiozinhos. Então, para não chamar de seiozinhos, são chamados de células etimoidais. E atrás, fechando então a base do nosso crânio e também
o teto da nossa faringe. Já aqui um pouquinho mais para trás, nós temos o osso esfenoide, que também tem seios e os seios esfenoidais. Então, nós vamos encontrar 4 seios, tipos de seios paranasais: maxilares, maxilares, frontais, células etimoidais e esfenoidais. Além disso, nós temos os ductos nasolacrimais que vão comunicar com a própria cavidade nasal. Se eu olhar numa vista anterior do crânio, então apenas o crânio, a projeção de como eu veria os seios frontais, maxilares e etimoidais, num raio-x a gente consegue ver que existe sobreposição de imagem, então ele é mais difícil da gente ver, mas a gente vê que existe uma transparência maior aqui, fica mais evidente onde está o seio frontal, e existe um buracão aqui e aqui, onde fica evidente o seio maxilar. E aqui a gente vê exatamente isso, aqui o seio maxilar bem nítido nesse corte frontal, nesse desenho de um corte frontal. Aqui eu consigo ver esse pontinho mais claro e esse outro pontinho mais claro, que é parte do bulbo olfatório, então já dentro do crânio. Então essa basezinha aqui é o osso etimoide e a gente vê, ó, concha nasal média, concha nasal inferior, concha nasal média, concha nasal inferior se projetando. Quando a cavidade nasal se comunica com a faringe, então por aquela abertura posterior que eu já comentei com vocês, que é chamada de corno ou coana, esse ar então vai chegar na faringe, que basicamente se pendura na nossa base do crânio e é formada por parede muscular que fica entre a coluna vertebral e entre a cavidade nasal, cavidade oral e laríngea. A gente vai ver que é uma estrutura bem vertical. Então, ela é basicamente formada por músculos e tem, claro, dependendo do tamanho da pessoa, vai ter mais ou menos uns 15 centímetros de comprimento. O que interessa é que, como ela fica bem vertical, atrás da cavidade nasal, atrás da cavidade oral, atrás da laringe, nós vamos ver que existe então a parte nasal, a parte oral e a parte laríngea da faringe. Como a gente chama também, às vezes, vocês vão ver, dependendo do livro, sendo chamada de nasofaringe, orofaringe ou laringofaringe. O que é interessante é essa ideia aqui, que ela é bem posterior e bem vertical, tá? Atrás da cavidade nasal, cavidade oral e da laringe. Mas e cadê o esôfago? O esôfago está embaixo aqui, descendo. Cadê a traqueia? A traqueia está embaixo da laringe, descendo. Então, quando a gente fala dessas porções, voltando para o corte sagital mediano, eu vejo, então, a parte nasal, que se comunica com a cavidade nasal, a parte oral, que se comunica com a cavidade oral anteriormente e por cima com a parte nasal, e a parte laríngea, que se comunica anteriormente com a laringe e por cima com a parte oral da faringe, e por baixo com o esôfago. Então, vocês veem que ela é uma região de passagem comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Como eu comentei com vocês, ela está pendurada, então, na base do crânio, como uma estrutura muscular que se pendura ali por trás, por baixo do crânio, e vão descendo músculos. Então, imaginem que eu estou vendo uma região cervical numa vista posterior, então eu cortei uma parte do crânio, eu tirei a coluna cervical, né, as vértebras que formam a parte cervical, a parte do pescoço, então eu arranquei fora, e eu estou vendo agora, então, essa musculatura toda. Então, essa musculatura toda corresponde à faringe. E no finalzinho dessa faringe, ela se comunica, isso continua com o esôfago, e isso é tema da aula de digestório. O que importa para a gente é ter a ideia de que, então, esses músculos, essa estrutura muscular que se comunica com aquelas aberturas nasal, oral e laríngea, ela vai se fechar lateralmente e posteriormente através de músculos que a gente chama de músculos constritores, porque eles têm essa forma circular,
Se eles contraírem, eles aproximam, eles reduzem a abertura da faringe. Então, a gente vai chamar de músculo constritor superior, médio e inferior da faringe. Não é necessário para a gente entender cada detalhe desses músculos, mas é importante que a gente saiba que existem esses músculos que fazem o fechamento lateral e posterior da faringe. No finalzinho, mais inferiormente, esse músculo inferior, constritor inferior da faringe, ele começa a formar não apenas uma comunicação entre a abertura anterior e se fecha posteriormente, mas ele vai fazer as fibras em formato de anel, efetivamente, ele começa a fechar completamente. E quando ele contrai, ele consegue fechar completamente aquela abertura. Por isso, ele passa a ter um aspecto, como a gente chama de esfíncter, ou de uma válvula. Então, por conta dessa característica, alguns autores dizem que ele já é do esôfago, outros autores dizem que ele ainda é da faringe. O que importa para a gente é saber que ele recebe o nome de esfíncter esofágico superior. Então, a partir daqui, eu começo o esôfago. O esfíncter esofágico superior ou esfíncter cricofaríngeo. Por que cricofaríngeo? A gente vai ver que existe uma cartilagem da laringe chamada de cricoide e que delimita. Então, a partir dali, dessa cricoide, o que vier depois já é esôfago. Então, entre a cricoide e a faringe, eu já começo a formar esse esfíncter. Ele tem esses dois possíveis nomes. Se eu abrir agora aquela musculatura, rebater para os lados e olhar o que tem para frente, eu vou ver, então, exatamente isso. Ó. Aqui está o músculo constritor superior, constritor médio, constritor inferior. Eu abri, puxei para os lados, vejo cavidade nasal, cavidade oral, cavidade laríngea e esôfago vindo aqui por baixo. Tá? Então, essa é uma vista que eu acabo encontrando. E se eu olhar aqui, cônos, côno esquerdo, côno direito, e aqui, lá para dentro da cavidade nasal, eu consigo ver aquelas projeções que são as conchas nasais. Lá para dentro da cavidade oral, eu vejo um pouquinho da raiz da língua, depois a gente vai falar dela. Então, que estruturas, entendendo agora como está estruturada a faringe, que outras estruturas são importantes da gente entender? Primeira coisa, na parte nasal da faringe, então, o que chama atenção? Eu marquei aqui três regiões, três estruturas importantes. Duas referências anatômicas, aliás, uma referência anatômica e duas estruturas importantes. Primeira referência anatômica é uma projeção, isso acontece, lembrem-se que isso acontece tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Uma pequena projeção da tuba auditiva, que é uma tuba cartilagínea, que vai se conectar com o ouvido interno ou a orelha interna, né? A orelha média, desculpem, depois a orelha interna. E essa projeção vai receber o nome de torus. Tudo que é projeção em anatomia para dentro da cavidade pode receber esse nome de torus. Então, essa pequena projeção recebe o nome de torus tubário, então é uma referência anatômica interessante. E eu vejo que por baixo desse torus tem um buraco. Um buraco. Em anatomia, buracos muitas vezes são chamados de ósteos. Então, tecnicamente, ela recebe o nome de ósteo faríngeo da tuba auditiva. Então, abaixo do torus tubário, eu tenho o ósteo faríngeo da tuba auditiva, que está marcado nessa seta amarela. O que esse ósteo representa? A comunicação, então, da nossa faringe com o ouvido médio. Por que isso é importante? Porque quando a gente tem trânsito em lugares de alturas diferentes ou em lugares com pressões ambientais diferentes daquele onde a gente estava anteriormente, eu tenho que igualar a pressão para que a membrana timpânica se mantenha na posição correta. Senão ela vai se deformar para fora ou deformar para dentro. Então, fazendo a comunicação com o ouvido médio, eu mantenho, eu igualo a pressão atmosférica e eu consigo ouvir direito. Isso é o que acontece
por exemplo, quando a gente sobe a serra e começa a dar aquela sensação de nariz, de ouvido tampado. Então, o que a gente faz? Fecha o nariz, fecha a boca e empurra o ar. Por quê? Porque empurrando o ar a gente joga ar lá para dentro daquela cavidade da orelha, do ouvido médio, então a gente consegue ajustar a posição do tímpano e volta a ouvir corretamente. Então são pequenas oscilações, ou abrir e fechar a boca, né? Então são formas que a gente consegue fazer para massagear essa tuba auditiva ou empurrar o ar nessa tuba auditiva e igualar a pressão. Além disso, o que chama atenção também é um tecido linfóide aqui bem no topo, bem no teto da faringe, que é chamado de tonsila faríngea, ou comumente conhecido como adenoide. Então, essa é um sistema de proteção que nós temos no nosso organismo. Tecidos tonsilares ou tecidos linfóides que vão produzir células de defesa, porque aqui nós temos comunicação com o meio externo, aqui também. Então, nós vamos ver nessa região da faringe, nessa transição de cavidade nasal faringe, cavidade oral faringe, a presença de tecidos linfóides. Então, a tonsila faríngea fica bem no teto e nós temos ainda, junto da tuba auditiva, um pouquinho de tecido linfóide, que pode ser chamado de tonsila tubal ou tubária. Essa aqui vai ser a famosa amígdala, conhecida, né, popularmente como amígdala. Então, amígdala direita, amígdala esquerda, ou as tonsilas palatinas, direita e esquerda. Então, essas são as estruturas que mais chamam atenção dentro da cavidade da parte oral da faringe. Além disso, tem um outro ponto que eu gosto de chamar atenção, que está na transição já com a laringofaringe, mas ainda é dentro desse istmo das fauces, que é a conexão entre a raiz da língua, essa porção posterior da língua, e a parte bem superior da cartilagem epiglote, que forma um pequeno vale, que a gente vê aqui. Esse pequeno vale, que vai ser dividido ao meio, então tem um vale esquerdo e um vale direito. Esse pequeno vale, como ele é pequeno, é chamado de valécula. Então, nós temos a valécula esquerda e a valécula direita. Por que eu marquei aqui alimentos? Tem relação com os alimentos, então eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Vocês já tiveram aquela situação desagradável de resolver tomar um comprimido sem água? E aí ele trava atrás da língua e vocês começam a sentir aquele gosto amargo e começam a tentar beber água e sente aquilo preso atrás da língua? Ou até às vezes um grão de arroz. É porque ele prendeu na valécula. Então, para nós adultos, não existe uma função específica em relação à valécula, pelo menos que seja amplamente divulgada. Porém, para o momento em que nós nascemos, ela é extremamente importante e isso vai ser comentado depois. Se eu abrir a boca e olhar na frente do espelho, eu vejo isso, ó, palato duro ou palato duro, palato mole, também chamado de véu palatino. Olha só, o primeiro arco, o arco palato-glosso, vem para a língua, arco palato-glosso, arco palato-faríngeo, arco palato-faríngeo. E aqui a úvula, que é aquela campainha, né, como a gente fala e vê nos desenhos animados. Então, essa abertura aqui, que vai comunicar com a faringe, esse daqui é a parede posterior da faringe, lá atrás, o músculo constritor médio da faringe, é chamado, então, essa abertura é chamada de istmo das fauces. Eu não vejo o terço posterior, aquela raiz da língua nessa imagem. No processo de deglutição, isso a gente vai comentar depois em sistema digestório, é interessante que eu consigo ver a movimentação, então, desses arcos palato-glosso e palato-faríngeo para baixo, contraindo e empurrando o alimento, enquanto a língua empurra o alimento para trás, eles abaixam e empurram o alimento para baixo. A gente vai falar disso depois na parte de sistema digestório.
Chegando agora na porção mais inferior da faringe, nós vamos encontrar então agora a abertura com a laringe. A abertura com a laringe vai ser chamada de ádito da laringe. Então, coano ou coana é a abertura anterior lá em cima, comunicando com a cavidade nasal. Istmo das fauces é aquela abertura intermediária que comunica com a cavidade oral. Ádito da laringe é a abertura mais baixa que comunica anteriormente com a cavidade da laringe. E a última, agora indo numa direção bem vertical, vai ser o esfíncter cricoesofágico aqui embaixo, ou esfíncter esofágico superior, que vai comunicar com o esôfago. Isso já é tema da parte de sistema digestório. O que chama atenção, então, nessa porção laríngea da faringe é a presença da cartilagem epiglote, que é uma cartilagem da laringe, que vai delimitar, junto com pregas laterais à direita e à esquerda, que a gente não vê nesse caso que está aberto, vai delimitar, então, o ádito da laringe, são pregas ariepiglóticas, depois vocês vão entender por que desse nome. A presença, então, do esfíncter superior do esôfago e a presença de um bolsinho aqui lateral na faringe, lateral a essa abertura aqui da laringe. Se a gente olhar nessa vista posterior, então, eu tinha a faringe fechada, aqui eu vejo o esfíncter superior do esôfago, abri e rebati os músculos, olhando de novo eles aqui nessa vista, olhando as aberturas nessa vista posterior, de trás para frente. Conos, istmo das fauces, ádito da laringe. E vocês veem que lateralmente, tanto a esquerda como a direita, tem a presença desse bolsinho. Todas essas reentrâncias em anatomia, nós chamamos, ou a maioria delas é chamada de recesso. Então, esse é o recesso piriforme. Então, recesso piriforme direito, recesso piriforme esquerdo. De novo, eu chamo a atenção para vocês com a relação com alimentos. Então, enquanto aqui, ó, entre língua e epiglote, entre elas eu tenho a valécula esquerda e a valécula direita, onde trava o comprimido e o grão de arroz, aqui eu tenho o recesso piriforme direito e esquerdo. E ele é lembrado, embora a gente normalmente não saiba o nome dele tecnicamente, mas ele é lembrado quando eu estou comendo um peixe e uma espinha do peixe trava na garganta. A gente sente que ela não está atrás da língua, mas ela cutuca a garganta, a gente consegue sentir um pouco com a porção mais posterior da língua. Ele trava exatamente nesse recesso piriforme. Pelas características anatômicas dessa região, o que é recomendado se a receita da vovó não funcionar, que é come batata, come miolo de pão e se sair, beleza? Se isso não acontecer, correr para um posto de saúde, para um hospital, para receber um atendimento especializado, porque não se pode colocar lápis, colocar garfo, colocar nada para tentar alcançar ele, porque existe uma inervação extremamente importante que passa por trás dessa mucosa. Então, se eu machucar essa inervação, eu posso ter dificuldade de fala ou de deglutição durante um tempo. Então, o importante é, não saindo pelo método antigo, né, de um alimento um pouquinho mais denso, ir buscar ajuda especializada, porque aí com espelhos e com um material específico eles vão conseguir remover o que ficar entalado ali na garganta.